Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Seja muito bem-vindo ao Papo de Trilho. Eu sou Átila Almada, pesquisador da memória paulista, obviamente sobre os tais trilhos há 21 anos, autor de 3 livros e membro da Associação de Preservação Histórica de Valinhos. Esta sessão, o Papo de Trilho, é o momento em que eu converso diretamente com você sobre algum assunto atual da ferrovia e quero, claro, a sua opinião. E como você pode deixar a sua opinião? Aqui nos comentários. Mas antes de comentar, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e, claro, se gostar, ao final do vídeo, deixe a sua curtida também. O assunto de hoje é o TIC, o trem intercidades. Tem saído muita coisa já é concreta, muita coisa é possibilidade, muita coisa é boato. Então, no Papo de Trilho de hoje, eu quero colocar as coisas no devido lugar. Vem comigo? Vamos lá. Primeira informação. O projeto que hoje se chama TIC, Trem Intercidades, não é uma ideia nova. Por que eu digo isso? Mais ou menos 20 anos atrás, ali quando eu estava começando as minhas pesquisas, tendo contato com ex-ferroviários ou com alguns ferroviários ainda na ativa, já falavam nessa ideia, nesse estudo de trens que ligassem a capital, aqui São Paulo, a eixos de cidades do interior num raio de 100 a no máximo 200 quilômetros. Em 2007 e 2008, eu tive uma convivência muito próxima com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Paulista, o antigo Sindicato da Paulista, lá em Jundiaí, com o meu amigo José Antônio Matias, o Matias, de quem, aliás, eu tenho muita saudade, porque ele já fez a sua passagem para o outro plano. Mas o Matias conversou um dos dias comigo sobre isso, sobre essa ideia de fazer eixos regionais para transporte utilizando trens rápidos. Cuidado para não confundir trem rápido com trem de alta velocidade. Trem de alta velocidade são os trens europeus, né, o TGV, o Train à Grande Vitesse, na França, por exemplo, que tem velocidades comerciais aí na casa de 200, 300 para mais quilômetros por hora. Os trens rápidos teriam uma velocidade comercial estimada em 120, 130 por hora, o que, em se tratando de Brasil, não é exatamente uma vanguarda, uma vez que a Companhia Paulista já fazia isso com o seu trem rápido, o trem R, lá nos anos 1950. Muito bem, o Matias já me falou desse projeto e, algum tempo depois, em 2009, a CPTM lança um caderno no seu site apresentando a ideia dos trens regionais. Claro que não se falava em licitações, se falava já em PPP, parceria público-privada, mas o TIC nasce aí, com este nome, trens regionais, trens rápidos com ligações ponto a ponto. Esse material, obviamente, não está mais disponível no site da CPTM, mas eu salvei, eu tenho este caderno aqui. Esse material é digital, por óbvio. Se você quiser, a gente faz um vídeo, eu providencio, eu abro esse caderno com você e vou mostrando os pontos principais. Mas para isso, eu preciso do seu comentário. Se nós atingirmos 20 comentários pedindo para ver o caderno dos trens regionais, 20 comentários, combinado, eu faço um vídeo sobre isso. Bom, por hora, como esse é o papo de trilho e eu não vou me alongar muito, o que eram esses trens regionais em síntese? Como eu disse, trens ponto a ponto que tinham 4 eixos: eixo norte, eixo sul, eixo leste e eixo oeste. O eixo norte é o eixo São Paulo-Campinas, que é uma ligação aí de mais ou menos 100 quilômetros. Eixo sul é o eixo do litoral, São Paulo-Santos. Eixo oeste, São Paulo-Sorocaba. E eixo leste, São Paulo-Taubaté, mas previa uma extensão até Aparecida, que seria o eixo mais longo, com algo em torno de quase 200 quilômetros. A ideia foi plantada ali para oferecer um serviço expresso, ou seja, não era para ser trens paradores, como eram antigamente. Então, o trem para Campinas ele faria apenas uma parada em Jundiaí. Não seria, por exemplo, São Paulo, Franco da Rocha, Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas. Assim como o trem para Sorocaba, no projeto original, faria no máximo ali uma parada em Mairim, talvez uma em São Roque. Não seria uma sequência de paradas, ok? Isso, a ideia do TIC trouxe. O renomeado projeto de trens regionais passou para trem intercidades.
essa ideia da ligação eficiente ponto a ponto. Por quê? Essa ligação ela complementaria, e em alguma parte até substituiria, a ligação pelas rodovias. Inclusive, empresas de transporte rodoviário, quando foi lançado o modelo de PPP, de parceria público-privada, se mostraram interessadas. E aí você vai falar, ué, mas não foram as empresas de transporte rodoviário ou ligadas ao setor rodoviário que lá atrás fizeram lobby para o encerramento dos trens? Sim, foram. Só que hoje você teve uma expansão já muito grande desse setor e você simplesmente não tem mais área para construir estradas. Vamos pensar no eixo São Paulo-Campinas. É um eixo de mais ou menos 100 quilômetros, atendido pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, na sua maioria. Claro, dá para ir pela Dom Pedro, passando por Atibaia e tal, mas é um caminho um pouco mais longo. A Bandeirantes já é uma pista que até Jundiaí tem 4, 5 faixas. A Anhanguera tem 2 de cada lado e não tem mais por onde abrir, porque essas rodovias já estão cercadas por cidades. Então não é tão simples assim você ampliar ainda mais as rodovias. Só que você não amplia as rodovias e você tem um aumento constante no fluxo de veículos, resultado, colapso. Então, para evitar um colapso rodoviário, as próprias empresas do setor estão interessadas nesta fatia, na fatia da ferrovia. Esse projeto ficou engavetado, falou-se, desfalou-se, algum governador entrava, dava um tchauzinho, fazia uma viagem de trem, mas nada efetivamente aconteceu. Os estudos do TIC, eles começam a se viabilizar mais na gestão. Quem começa a falar disso é o Márcio França, mais ou menos em 2018, né? 2017, 18, ele até faz uma viagem numa composição da Rumo entre Campinas e Jundiaí. Depois, no governo Dória, como tantas outras, essa foi mais uma falácia plantada que não foi para frente. Mas, no atual governo, o governo Tarcísio, o projeto realmente ganhou forma. E aí foi feito o modelo de concessão e começou a caminhar toda a parte até chegar à licitação, porque você tem que fazer estudo, viabilidade, isso é o governo, tá? Porque quando o governo vai licitar um projeto para concessão, ele já tem que apresentar o que ele quer. Não é assim, olha, eu quero construir um trem de São Paulo a Campinas, faz aí. Não é faz aí. Então, o projeto do TIC já teve toda uma viabilidade prevista pelo governo, porque quando ele entrega o projeto para o pregão, para que as empresas interessadas apresentem suas propostas, essa proposta não é uma proposta às loucas. Essa proposta ela tem que contemplar um trajeto estipulado, uma quantidade de trens estipulada, um valor, um retorno de capital, então é uma coisa bem mais complexa. A licitação já foi feita, já há a concessão do trecho do TIC, e aí o que acontece? Agora o TIC está em fase de implantação, já foi assinado o contrato, tanto que a concessionária vai assumir toda a linha 7 Rubi. Então qual foi a mudança? A concessionária não assume só o trecho do TIC, ela não opera só esse trem rápido, ela vai operar a antiga linha 7 Rubi da CPTM, que deixa de sair da Estação da Luz e passa a sair da Barra Funda, assume a linha 7 Rubi, que é o trem parador, que vai de São Paulo a Jundiaí, aí cumpre as estações que já existem na CPTM, e assume também o TIC que seria o antigo eixo norte dos trens regionais. Esse TIC, o trem intercidades, ele vai ter 2 versões, digamos assim. Tem a versão expressa, que é São Paulo, não mais na estação Barra Funda. A concessionária já fez mudanças no projeto, ele vai partir de Água Branca. Então, Água Branca, uma parada em Jundiaí e direto para Campinas. Ou você tem o parador, que é Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas. O que se sabe de concreto é que a estação de Campinas será aproveitada e as outras serão remodeladas ou reconstruídas, uma vez que algumas estações antigas lá da Companhia Paulista são pequenas, não comportariam essas composições, não teriam estrutura, outras já foram doadas a prefeituras, enfim, eu não vou entrar nisso, mas é só para você entender o que tem de concreto. O que tem de concreto é Eixo Norte, São Paulo, Campinas, licitado em fase de implantação. Se você anda na linha, você já vê ali todas as marcações de terreno que a concessionária já fez. As obras devem ser iniciadas, se não neste, no próximo ano, e a previsão de entrega do serviço completo é 2031, porque é uma nova linha, é uma nova ferrovia, pode usar parte do traçado, mas vai ser segregada, não vai comutar com trecho de cargas, nem com a CPTM, ok? Ah, mas e a ligação de Campinas e Americana, não está no projeto? Não,
Era um desejo estender prefeituras de cidades próximas a Campinas, como por exemplo a Americana, queriam levar o trem até lá, mas isso não está contemplado no projeto atual. Tá? O projeto do TIC, que já está licitado em implantação, é São Paulo, Campinas, com parada em Jundiaí, na viagem expressa, e o Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas, que seria o parador. Os preços estimam-se hoje entre 50 e 65 reais, e é isto. Os outros eixos já foram discutidos? Sim, já estão em fases de estudos. Quais estão em fases de estudos ainda pelo governo? São Paulo, Sorocaba e São Paulo, Santos. Estima-se a licitação para 2026 ou no máximo início de 2027. Mas ainda não tem obra, ainda não tem concessionária, ninguém ainda assumiu esse trecho e falou: oba, eu vou construir. Tem um processo a ser feito, esse processo é lento, ele passa até por audiências públicas, dependendo do caso, terrenos, desapropriações, enfim. E veja, uma vez feita a concessão, você tem que ver o estado da linha. Por exemplo, se você for pegar a linha São Paulo-Sorocaba, é uma linha que, a partir de Amador Bueno, onde termina o trecho que hoje é da Via Mobilidade, que na verdade é até Mairink, mas a circulação para em Amador, é uma linha que está abandonada, então é todo um trecho que teria que ser refeito. Outro detalhe, Amador Bueno Sorocaba é linha de bitola métrica, vai passar para larga, vai mudar, o que vai ter que adequar no traçado. Então, são muitas coisas a serem cumpridas para que o trem circule. Existe uma perspectiva boa? Sim, existe uma perspectiva, há interesse, como eu disse, há interesse do governo do estado de São Paulo, há interesse de possíveis concessionárias e há interesse, inclusive, de gente ligada ao setor do transporte rodoviário, porque as rodovias não têm mais como se expandir. Então, para evitar colapso, a ferrovia, claro, funciona bem. Mas é isso que temos até hoje. Combinado? Espero que você tenha entendido. Espero, claro, que tudo saia e que a gente possa ter os trens de volta. Mas vamos com calma, devagar com andor, que o santo é de barro. Primeiro, São Paulo, Campinas. Na sequência, os outros. E aí, esses trens operando, sendo viáveis e gerando lucro às empresas, podemos começar a pensar em expansões para além desses limites iniciais. Mas essas expansões, infelizmente, são no longo, muito longo prazo e, por enquanto, é mera especulação. Um abraço e até o próximo vídeo.